Bem, estamos na aula 02 do curso de AutoLisp e hoje nós vamos dar uma estudada nas formas de usar os comandos do AutoCAD, os comandos diretos do AutoCAD dentro do AutoLisp. Tá, ok? Há várias formas e a gente vai dar uma estudada bem a fundo de como utilizar aquele command, que a gente usou na primeira aula. Nós já vimos na aula anterior que quando eu digito um comando aqui, por exemplo, circle, eu estou aqui usando o AutoCAD em inglês, depois eu vou fazer alguma menção sobre AutoCAD em outros idiomas. Tá? Mas quando eu digito aqui circle, eu estou já dando um comando criado, como lá no AutoCAD interno ele criou um comando define function c2.circle que dá o command círculo. Tá? Então essa seria o processo normal de criação de comandos para que você digite um comando aqui na linha e o AutoCAD entenda como um processamento, uma expressão AutoLisp. Então eu posso digitar circle direto. Agora, se eu quisesse acessar via o programa AutoLisp, eu diria, abre parênteses, command circle. Ok? Fecho parênteses, quando eu executo, dou Enter, ele processa a continuação. Bem, é muito importante, tá? Para mim, que comecei aí a mexer nos AutoCADs bem primordiais, 2 ponto alguma coisa, depois me aprofundei mesmo no AutoCAD 10, onde não existia toda essa facilidade de barras de comando, a gente acabou, nós dessa geração acabamos conhecendo bem os internos de cada comando, porque nós tínhamos que efetivamente digitar os comandos aqui. Então, por exemplo, quando eu digito o comando pline, tá? Só a título de exemplo, daqui a pouco vocês vão entender. Eu já sei que na sequência do comando pline ele vai me pedir para especificar o ponto inicial. Aí eu marco um ponto inicial e em seguida ele prossegue o comando pedindo para especificar o próximo ponto, ou então ele me dá determinadas opções aqui de comando. Então, por exemplo, se eu simplesmente marcar um outro ponto, ele desenhou o primeiro segmento da polilinha. No entanto, se eu tenho aqui a opção A de arc, repare que as opções elas sempre têm uma ou duas letras maiúsculas, que fazem exatamente com que você, digitando essa letra, você mude para essa opção. Então, dentro do comando pline, se eu agora digitar A, ele vai mudar a opção lá para arco. E aí, dentro do comando polyline, eu mudo a minha opção de desenho, não é mais line. E dentro do comando arc, ele já mudou as subopções de definir ângulo, o centro. Reparem que o centro agora tem CE, são duas letras maiúsculas. Close seria CL, Direction, Half Width. Tá? Então, cada comando ele tem subopções, e dentro dessas subopções eu posso ter outras subopções ainda. Tá, ok? Então é importante você conhecer a sintaxe, essa ordem se chama sintaxe de cada comando. Tá? Então, se eu marco simplesmente um ponto aqui, ele vai fazer um arco em concordância com aquela linha, e assim por diante. Se eu digito, por exemplo, S de second point, eu tenho aqui como primeiro ponto do arco esse aqui, eu peço um second point, eu quero que ele passe nesse ponto aqui, e agora ele abandona a concordância e faz com que esse arco passe no primeiro ponto que já era escolhido, no segundo que eu fixei, tá ok? Então assim a gente vai construindo o comando. Tá, ok? E no final eu digitaria, por exemplo, close, seria CL, para fechar essa polyline. Então, quando eu vou trabalhar com comandos do AutoCAD, dentro do AutoLisp, é preciso que eu analise a sequência, tá, de acordo com o resultado que eu quero obter, antes de passar esse comando para o AutoLisp. Tá certo? Bem, eu fiz uma modificação aqui por facilidade. Eu criei uma nova pasta aqui em C chamada AutoLisp, tá ok? E transferi aquele Lisp nosso para cá. É isso porque a gente vai ver com o tempo que no AutoLisp, quando a gente escreve lá o texto, quando a gente escreve os comandos, muitas vezes a gente precisa se referenciar a determinados arquivos. E lá no Lisp, normalmente,
né, a gente tem a opção de já digitar o endereço, né? Então, por exemplo, quando eu procurar esse arquivo ou outros elementos que eu precisar, só para dar um exemplo mais prático, por exemplo, lá no CAD-Norma, quando você insere um bloco, né, os blocos todos do CAD-Norma estão aqui em C/CAD-Norma/blocos. Tá? Então, esse C pode até ser outro drive, mas ele sempre está embaixo de C em CAD-Norma blocos. Então, na hora que eu vou usar o inserir, eu uso lá, por exemplo, command insert o bloco nome tal, ponto tal, tal, tal. Então, no Lisp eu costumo, tá? Essa é uma opção de programação, como a gente vai ver, tem muitas opções de programação, mas eu costumo já escrever o endereço, né, o caminho onde você vai encontrar determinados arquivos. Tá certo? Você vai precisar muito disso, porque uma das rotinas mais usadas em AutoLisp é exatamente a inserção de blocos. Tá ok? Então, por facilidade aqui para o curso, eu criei em C uma pasta AutoLisp e eu vou colocar aqui os nossos arquivos. Tá ok? Que futuramente, quando for lançado o DVD do curso, esses arquivos estarão disponíveis lá no DVD. Bem, então, eu vou agora inicializar, como vimos na aula passada, o editor de Lisp, vlisp, e vou incrementar aquele arquivo que a gente iniciou na primeira aula. Então digito vlisp, né? Eu prefiro dar entrada aqui pelo teclado, e vou abrir lá em C, AutoLisp, lisp01. Tá? Esse arquivo aqui com extensão, toda vez que você salva um arquivo .lsp, ele cria um outro, é como se fosse o backup do AutoCAD. Tá? Ele pega a versão anterior do Lisp antes de você salvar e salva no arquivo com extensão _ls. Tá? Se você precisar de algum código antigo, se arrepender, você vai e renomeia para Lisp, outro nome, você recupera essas informações. Abriu o arquivo Lisp, está lá o que a gente desejava. Então vamos trabalhar um pouco esse arquivo aqui. Com o tempo, vocês vão ter um arquivo, né, ou vários arquivos Lisp, e muitos desses arquivos vão ser bem grandes. Tá? Para vocês terem uma ideia, eu tenho aqui o arquivo do CAD-Norma educacional. Reparem aqui a extensão do arquivo aqui, tem vários anos de programação acumulados, né? E eu tenho por hábito tentar concentrar o máximo possível de programação num só arquivo, né? Então aqui nessa última linha, tá? Se eu olhar aqui, ó, o número da linha é 16.371. Tá? Então esse arquivo aqui do CAD-Norma, ele tem aproximadamente, esse é o educacional, né? Tem 16.000 linhas de programação. E dentro desse arquivo eu defino vários comandos, várias funções, tá certo? E eu costumo colocar aqui, olha, comentários, tá ok? Para poder exatamente identificar e me guiando durante o programa. Tá? O ideal em programação é a gente fazer um algoritmo, uma sequência, né, de execuções, tá ok? Mas com a prática a gente vai vendo que pequenas rotinas, né, a gente já vai passando por cima desse algoritmo que a gente já tem isso mais ou menos em mente. Mas é importante que durante a execução você vai identificando o que você está fazendo. Tá? Então o que eu faço? Dei um Enter aqui, empurrei a linha para baixo, vou na primeira linha, e para eu adicionar comentários nesse arquivo é só colocar ponto e vírgula. Quando eu coloco ponto e vírgula, o que estiver à direita dele é ignorado como comando, passa a ser apenas uma observação. E no caso do Visual Lisp ele vai ficar em cinza. Tá? Então vou escrever, por exemplo, esse aqui é um arquivo de testes para o curso de AutoLisp. Tá? Esse é um comentário geral. Eu posso colocar aqui iniciado, é importante você, iniciado em 27/03/13. Tá certo? É importante você identificar os seus arquivos, quem foi, tá? Por Dênio Guimarães. Dá informações sobre o arquivo sempre no cabeçalho. Tá ok? E aqui eu coloco uma observação sobre essa função específica. Eu posso colocar, por exemplo, aula 01. É só começar com ponto e vírgula, eu coloco qualquer coisa aqui. Desenho de retângulo. Tá certo? Aula 02. Coloco uma ponto e vírgula. Comandos diretos do AutoCAD. Bem, então vou começar um comando aqui. Define function, né? C dois pontos, porque eu vou dar uma entrada, para partir esse comando eu vou dar uma entrada pelo teclado, né? C dois pontos quer dizer pelo command, né? Vou chamar de PL1,
Tá? O nome é qualquer, mas é importante, né? A gente vai ver isso ao longo do curso, que vocês não coloquem nomes muito genéricos, como eu estou colocando R1, R2. Primeiro que você vai se perder com o tempo, você vai ter centenas de funções. E aí, segundo que você vai ter que sair caçando toda hora o que cada uma faz o que, e vai correr o risco de daqui a pouco você criar outro R1, outro R2, tá? Outro PL1. E aí, quando você carregar esse arquivo, ele vai ler, vai definir essa função R1 aqui. Se lá no final tiver outra função R1, ele vai ignorar essa e vai redefinir ela para a nova função R1. Tá ok? Mas para esse momento do curso, vamos simplificar isso daí. Bom, vamos reparar algumas coisas aqui. Primeiro, quando eu abri um parêntese aqui, né, eu abri e fechei aqui uma sequência, né, uma sequência de parâmetros aqui que não tem nesse caso. Quando eu der o Enter imediatamente, ele já interpretou que você você abriu uma hierarquia. Tá? Então ele já pula aqui para a próxima linha, afastado, tá, do início da linha. Tá? Ele não vai colocar imediatamente após o defun. Tá? Então o que eu quero com esse comando? Com o comando PL1. Eu quero fazer o seguinte. Eu quero dar um command, abro aspas, para dar uma entrada de teclado dentro do command, e eu vou usar o seguinte artifício. Underline pline. Por que esse underline? O comando mesmo é pline. Tá, okay? Se eu tiver dúvida, a qualquer momento eu posso vir aqui e digitar command, abro aspas, underline pline. Tá? Esse underline significa que o Lisp vai ser executado, vai executar o comando pline em qualquer que seja o idioma do AutoCAD. Tá? Isso é uma informação muito importante. Né? Na minha época, vamos chamar assim, de início do AutoCAD, só existia o AutoCAD em inglês. Hoje já existe muita gente, né? Já tem muita gente usando o AutoCAD em português. E se você der lá o comando pline, ele não vai entender, porque o AutoCAD português não tem o comando pline. Tá certo? Então você ou teria que conhecer o comando em português, ou em japonês, ou em chinês, ou em árabe, ou então você simplesmente usa o underline e ele executa o comando original, que é do AutoCAD em inglês, tá ok? E aí o seu Lisp, né, vai funcionar em qualquer idioma do AutoCAD, tá certo? Então sempre que você for usar um command, use o underline antes, tanto para o comando quanto para as suas subopções, tá certo? A gente vai ver algumas diferenças quando a gente usa diversos comandos do AutoCAD. Se eu uso, por exemplo, o command insert, que seria para inserir bloco, tá? Dependendo da plataforma, ele vai atuar de um jeito. Se eu uso o command, em vez de usar underline, uso o traço insert, ele vai funcionar nesse caso da mesma forma. Tá? Mas se eu uso só o command insert, dependendo das configurações do seu AutoCAD, ou da própria versão do AutoCAD, ou se você estiver usando outro software que não seja o AutoCAD, ele pode abrir a caixa de diálogos de inserção, que seria essa daqui. Tá certo? Então você usando na forma underline, ele vai usar a linguagem original em inglês e vai evitar a abertura de caixas de diálogo. Porque quando você abre uma caixa de diálogo, você paralisa o Lisp, né, e ele só vai continuar depois que você fechar essa caixa de diálogo. Tá certo? Ou então vai dar entradas inválidas para essa caixa de diálogo, que é o que mais comumente acontece. Bem, o que eu quero aqui? Eu quero construir uma polyline, só que quando ele for me pedir o ponto inicial, tá, eu quero que o comando aguarde eu clicar no ponto inicial, porque quando eu dou o comando pline, né, o próximo passo seria dar o ponto inicial. Tá? Então, nesse caso aqui, tá, nós estamos estudando comandos diretos do AutoCAD. Nesse caso aqui, eu vou digitar, olha, pause. Quando eu digito pause, exatamente o Lisp vai fazer o quê? Vai parar e vai me esperar vai esperar eu clicar no ponto, eu dar essa informação que o comando, que a sequência do comando está pedindo, e depois vai continuar nos outros itens. Tá? Então vou colocar aqui, vou repetir essa sequência aqui, tá? Como se fosse esse comando aqui de cima. Então vou dar Ctrl C. Só que em vez de dar o ponto inicial, que no caso aqui do comando de cima foi 00, eu vou dar um pause, vou esperar clicar.
né? E aí, usando o arroba, a partir desse ponto, eu vou andar 8, depois 8 para a direita, depois 5 para cima, e assim por diante, terminar o comando. Dei Enter aqui no final, ele parte para a linha de baixo, porque a tendência natural é que cada função tenha várias sequências, né? Mas eu volto aqui e fecho essa função. Repare que quando eu digitei o parênteses, ele piscou ali no defun. Tá vendo? Para mostrar onde que esse parênteses está fechando. Então, se eu der 2 cliques aqui, à direita desse parênteses, ele diz que esse parênteses está fechando aqui, o último está fechando aqui. Tá? Então, essa é uma das facilidades do Visual Lisp, do editor de Lisp, para você não se perder, né? Porque a gente vai ver na frente que tem, aqui é muito simples, tem hora que a gente abre 8 parênteses e não sabe qual que está fechando o que. Tá certo? Bem, salvei esse arquivo, vou carregar lá no AutoCAD, tá? Tools, Load Application, ou comando appload da aula anterior. Esse aqui eu vou remover, né? Ele não está mais aqui. Eu vou procurar em C, AutoLisp, que é a nossa pasta. Está lá Lisp 01. Load, Close. Ele não executou nada, mas ele criou o comando PL1. Repara lá, ó, ele pediu, especifique o ponto inicial. Vou clicar num ponto qualquer aqui. Imediatamente ele já desenhou o retângulo. Tá ok? Então eu poderia usar esse pause aqui em qualquer lugar. Eu poderia, por exemplo, aqui, nesse último aqui, ó, vou tirar esse comando aqui e botar outro pause. Vou salvar e vou lá de novo, Tools, Load Application, seleciono aqui na lista, Load, Close. Então vou de novo, PL1, clico no primeiro ponto, ele desenhou os dois, está aguardando o terceiro, eu marco um ponto qualquer aqui e ele vai executar o close e fechar. Tá certo? Então, dentro do command, né, dos comandos diretos, uma das funções que você pode usar é a função pause. Né? Ele para no meio do comando, solicita a continuidade do usuário e depois executa o resto da ação. Bem, de cara, uma coisa que a gente já viu aqui. Quando a gente está fazendo Lisp, a gente tem que fazer muitos testes, carregar sempre de novo. Tá ok? Então, uma coisa que eu recomendo, porque eu mesmo costumo fazer muito no Lisp, é o seguinte. Lá na primeira linha, vou dar um Ctrl Home aqui. Tá? Eu defino uma função chamada C2.K, é uma entrada simplesmente K. Eu uso a letra K porque não tem nenhum comando em princípio definido para essa letra. Eu só uso K para isso. O que esse K faz? Abre e fecha parêntese, e não necessariamente eu preciso pular para a próxima linha, tá ok? O AutoLisp não diferencia isso, eu poderia dar vários espaços aqui, né, e 2 vezes espaços para poder organizar o meu arquivo, né, o meu arquivo de programação, mas no caso aqui eu vou escrever na mesma linha, e um novo comando que a gente vai ver é o comando load, tá? Então, vou dizer para ele, define uma função de modo que quando eu digitar K e Enter, o que ele vai fazer? Ele vai dar um load, que é exatamente carregar. Olha agora aqui a vantagem de ter um endereço simples. C2 vai aprendendo. Barra, essa barra é para a direita, tá ok? Não é a contrabarra que normalmente a gente usa, essa barra é igual a barra de data. Quando eu digo barra de endereço, tá? Vai ter alguns casos em que eu vou usar 2 barras para a esquerda, mas não é o caso dentro do comando Lisp. Tá? Então eu vou dar o comando que quando eu digitar CAD, quando eu digitar K, eu vou querer que ele carregue novamente esse Lisp, porque toda hora eu vou estar atualizando e salvando. Para eu não ir toda hora lá. E Tools, Load Application, várias vezes. Né? Então eu criei um comando K, que ele vai fazer aqui, load, C2 barra AutoLisp, barra, qual é o nome do arquivo? Lisp 01. Aqui eu posso colocar ou não .lsp, tá? Fecha aspas, tá? Essa sintaxe, onde bota aspas, onde não bota, isso aí não tem jeito, pessoal. Vocês vão ter que aprender, né? Se acostumar. Que, como eu falei na aula anterior, né? Cada comando tem a sua forma e a sua sintaxe. Né? Como se fosse realmente uma linguagem, um idioma, tá ok? Então, salvei esse arquivo. Né? A primeira vez eu vou ter que carregá-lo lá, porque a função não está definida, a função K não está definida ainda aqui no desenho. Então, do Load Application,
Tá? Se eu digitar, antes aqui, se eu digitar K aqui, ó, não acontece nada, ele diz unknown command, comando desconhecido. Mas se eu falar tools, load application, seleciono aqui, ou selecionei aqui porque já estava nesse lugar, ou poderia vir aqui, né, onde já está gravado, load, close, selecionei esse arquivo. Ó, mal listed, esse é a primeira linha de erro aqui, ó. Malformed list on input, quer dizer, tem alguma coisa errada com esse arquivo. Vamos ver o que é que está errado lá? Ah, por que está errado? Ó? Esse parêntese fechou esse, mas nenhum parêntese fechou esse. Tá, ok? Então são as mensagens de erro que vão ajudando a gente. Então fecha aqui esse parêntese e agora está legal. Se eu quiser, antes de ir para lá, ver se está tudo legal, eu posso vir aqui em Tools, Check Text in Editor, né? Checa o texto no editor. Ele diz, ó, está tudo legal. Não deu nenhuma mensagem de erro. Então eu salvo e volto lá. Tools, Load Application. Eu ainda não defini a função K, porque eu não consegui carregar aquele arquivo. Load, Close. Tá, ok? Quando eu digitar K agora, olha lá, ele carregou. E a mensagem que ele deu aqui foi o último comando que ele criou, o C2.pl1. Ah, se eu quisesse me certificar de que ele foi carregado, eu poderia colocar aqui no final mais um comandinho para a nossa lista, prompt, quer dizer, emita uma mensagem no prompt, lá no command, tá? Chamado comandos carregados com sucesso. Salvo esse arquivo, ok? E agora eu posso usar a função K, que já vai carregar de novo. Olha lá, comandos carregados com sucesso. E sempre que você carrega um Lisp, tá? Isso aqui, esse new que aparece aqui é um tipo de eco, tá? É uma resposta do comando, a resposta final, dizendo, acabei. Para evitar isso e ficar elegante os seus Lisps, acostumem-se a colocar no final simplesmente print. Tá? É a função que serve exatamente para eliminar esse new. Tá? Resumindo, ela tem outras funções, mas resumindo, no final do Lisp, o que ela faz é apagar esse new que dá como resposta. Salvei, e agora se eu for lá em K, ele dá lá, comandos carregados com sucesso e fim de papo. Tá, ok? No print ali, no caso, ele já ainda pulou para a outra linha. Beleza? E para finalizar essa aula aqui, quando eu digito K, né, e teclo Enter, tá, ele passa para a próxima linha a mensagem. Se eu teclar o K, tá, e no caso do AutoCAD, a barra de espaços também corresponde ao Enter, vou teclar a barra de espaços aqui no teclado. Repare que a mensagem é emitida na mesma linha de comando. Tá, ok? Sumiu aquele new. No entanto, se eu usar agora nosso comando PL1, né, que foi criado lá, tá, repare, ele pede o ponto inicial, como esperado. Desenhou as duas primeiras linhas, pede o terceiro. Reparem que ele deu a entrada nos comandos aqui, ó, literalmente. Marco o próximo ponto e ele fecha. E repare aqui, ó, ele também emite no final um new. Tá, ok? Então, é interessante que também em cada função, eu vou clicar aqui, dar um Ctrl C, né, então, ao final de cada função também você use o print aqui. Tá, ok? Só dar um Enter aqui, Ctrl V, o print. Salvar. E outra coisa que eu posso fazer também nas mensagens de prompt é colocar aqui um contrabarra, agora sim, contrabarra e o N. Vou usar o N minúsculo que eu prefiro, tá? Esse contrabarra N significa que salte para a próxima linha. Quer dizer, antes de colocar comandos carregados com sucesso, ele vai pular para a linha de baixo lá no command. Tá? Salvo. Vou lá no meu AutoCAD, K para carregar. Olha lá, comandos carregados com sucesso. Mesmo que eu digite agora barra de espaços, olha lá, comandos carregados com sucesso aparece na linha de baixo. Se eu digitar K e der Enter, mesmo resultado. E agora se eu digitar PL1, né, ele pede o Start Point, o segundo ponto, o terceiro, vou botar aqui embaixo, e ele não dá mais aquela mensagem new. Poderia acrescentar uma outra mensagem, tá, ao final de cada comando também. Tá? Esses são os básicos, né, do AutoLisp, né? Nós estamos aprendendo por enquanto como interagir com o arquivo de programas, né, os primeiros comandos do AutoCAD, e passo a passo a gente vai se especializando, tá certo? Na próxima aula nós vemos variáveis e como fazer com que o programa solicite informações do usuário, tá ok?
Até lá, então, não deixe de praticar. Tá? É essencial que você pratique esses primeiros exercícios para que você tenha desenvoltura ao longo do resto do curso. Grande abraço, peço que divulguem esse curso às pessoas interessadas e visitem regularmente o site do CADNorma. O nosso canal de comunicação, como sempre, é o e-mail cadnorma@cadnorma.com.br. Até a próxima.